Olá, queridos, nós estamos aqui gravando mais um podcast para você que nos acompanha e compartilha, comenta aí qual a parte do testemunho que tem falado com você, fica juntinho conosco. Hoje nós estamos com um tema muito propício para a sua vida, para a sua casa. Como você tem aguardado o tempo do Senhor na sua vida? Olha, a palavra do Senhor diz um versículo que toca tanto ao meu coração, muito conhecido. Existe um tempo para cada coisa aqui nessa terra, na nossa família, para acontecer de acordo com o propósito do Senhor para as nossas vidas. Então, olha só, esse tempo, a gente tem que entender, porque no tempo certo chegará a provisão que você tem pedido. É como se você tivesse uma consulta marcada ou uma festa. Não tem como a gente chegar antes ou depois, não é mesmo? Nós temos que chegar no momento certo daquele compromisso que nós marcamos. Existe um dia e uma hora. A mesma coisa é o Senhor conosco. Se você tem orado, tem descansado, tem esperado no Senhor e Ele tem te prometido que vai resolver essa situação que você tem pedido ao Senhor, então você aguarde, porque o Senhor ele não chega nem atrasado, nem Ele chega depois. Ele chega no momento certo. E você já viu quando o Senhor chega, nós ficamos aliviados, quando a provisão, o socorro do Senhor vem, ou uma promessa que Ele tem, um desejo que Ele realiza no nosso coração, de acordo com a vontade dEle. Nós falamos assim, né? Nossa, como que Deus é perfeito, a vontade dele é perfeita e agradável. Glória a Deus que ele não veio antes e nem depois. Eu precisava desse socorro agora. Então, queridos, tenha boa postura em aguardar o tempo de Deus, porque vale a pena. E hoje nós estamos recebendo aqui a Michele. Seja muito bem-vinda, Michele, aqui na mesa com o amado. Estou muito feliz de você ter dito sim para esse encontro, aonde você irá compartilhar conosco, né, sobre esse tempo, sobre a vontade do Senhor. Você tem muita intimidade, você depende muito, né, da direção do Senhor. A Michele, queridos, ela tem 3 filhas e ela é casada, ela é cristã. Então, querida, seja muito bem-vinda, compartilhe seu testemunho e fique à vontade conosco. Amém? Amém. Obrigada, desde já eu quero agradecer, né, Amanda, pelo convite. Para mim foi uma alegria, uma honra muito grande de receber. Foi uma surpresa também, né? Sim. E assim, aonde Deus tem mandado eu ir, né, eu tenho ido, né, porque esse é o meu chamado, né, ir, né, pregar a palavra, né, falar do amor. E assim, é uma alegria de estar aqui e contar um pequeno do meu testemunho, né? Sim. E eu chamo a missionária Michele, fui consagrada pelo pastor Maurício da igreja Carruagem de Fogo, que hoje a igreja, o pastor, né, teve alguns atritos e não permaneceu na igreja. A igreja hoje foi outros pastores que tomou a posição, né, dele, e ele hoje se encontra desfiado, mas foi ele que derramou os sons na minha vida, né? Deus ungiu, falou com ele, e eu fui tão impactada porque a igreja começou numa garagem lá perto de casa. E eu entrei, e aí Deus usou ele e falou assim: olha, eu não te conheço, mas você tem um lindo chamado. E Deus me fala que te chamou para ser uma grande missionária. E eu falei: amém, Deus, vem aqui. E aí eu comecei a visitar aquele ponto de pregação que era toda terça-feira ali, perto de casa, e gostei, fiquei com o pastor, voltei para os caminhos do Senhor. E ali Deus começou a fazer a obra, a igreja cresceu, né, eu ajudando ele nas visitas, onde chamava para fazer visita, vamos para um monte, eu estava junto. E ali o Senhor um dia falou com ele que era necessário derramar unção sobre a minha vida, né, da unção. E ali assim ele fez, meu esposo também me acompanhou, foi junto, nós dois fomos ungidos, né, pelo Senhor. E assim, aonde Deus tem mandado, eu tenho ido. E quando eu recebi assim, esse convite, eu fiquei maravilhada. Eu falei: Deus, que experiência nova, né? Que experiência maravilhosa. E aqui eu estou para contar um pouquinho do meu testemunho. Eu fui nascida, né, no Rio de Janeiro,
né, na Baixada Fluminense, São João de Meriti. E meus pais sempre me criaram no Evangelho. Desde pequenininha eu fui criada no Evangelho. E na minha adolescência eu fazia parte de um grande grupo, né, de adolescentes. E com o passar do tempo, os meus pais, eles separaram. E você trouxe até a fotinha, né? Eu trouxe até a fotinha, ela tá aqui, você pode mostrar. A fotinha não tá muito boa, desde 1998, né? Muito tempo. Aí eu tinha os 16... Ela trouxe a fotinha no grupo, gente, no grupo dos adolescentes aqui, olha, mostrando pra gente que linda. E aqui eu tava com uns 16 anos de idade. Ali no grupo a gente fazia teatro, né? Apresentava música para o Senhor. E eu lembro assim que minha primeira pregação, o pastor falou assim: Michele, você vai dar uma palavra. Foi num culto ar livre. Eu falei assim: não, pastor, eu não sei. Ele falou: não, você vai dar palavra. Porque o pastor estava colocando os adolescentes para trabalhar na obra, desde pequenininho. E ali eu falei assim: então vamos, pastor. E foi um culto ar livre e eu dei a palavra ali. Tremendo, cheio de medo, falei do amor de Jesus. E assim, uma vizinha que estava ao lado ouviu a palavra e ela estava afastada do caminho do Senhor. E mediante a palavra que ela ouviu, ela esperou terminar aquele trabalho do culto e chegou até o pastor e falou: olha, essa palavra mexeu muito comigo e eu quero voltar para Jesus. Eu estava afastada, mas Deus falou comigo nessa coisa. E eu quero ter um encontro com o Senhor. E eu fiquei assim, maravilhada. Uma adolescente. E aí, desde esse começo, eu vi que realmente o Senhor tinha me chamado comigo na palavra. Sim. E aí eu fui aperfeiçoando cada dia buscando. Né? E hoje eu vou a alguns lugares ministrar a palavra. Tem gente que fala: nossa, que bênção! Nossa, volta mais! E assim, é uma alegria a gente ver, né, que não é nós, mas sim o Espírito Santo de Deus. Que eu peguei aquela palavra de Jeremias, desde o ventre da sua mãe te chamei com um propósito. Né? E eu falava: Deus, mas eu não sei falar, mas eu vou colocar as palavras certas na sua boca. E assim eu tenho feito. Por onde eu tenho passado, eu tenho deixado Deus falar na minha boca. Eu busco do Senhor, falo: Pai, que palavra que o Senhor quer ministrar ali naquela igreja? Porque de mim mesmo eu não tenho nada. Mas o Senhor tem a palavra. E aí Ele me dá a palavra e eu falo. E assim, para honra e a glória do Senhor, as pessoas falam: nossa, que bênção, que palavra. Então, eu vi o chamado que Deus me chamou para a palavra. Sabe? Eu até vou, mas eu sei que Deus quer de mim é a palavra. Michele, eu vejo tantas pessoas procurando o que eu vou fazer. Como que eu posso contribuir para Deus? Ele me chamou, mas eu não sei o que eu faço. O segredo é você ter convicção do que o Senhor tem falado com você. E eu vejo isso em você. Você teve convicção. Senhor, eu tenho as minhas fraquezas, mas eu estou crendo na Tua palavra. Se o Senhor me escolheu, o Senhor vai fazer. E isso é muito lindo, sabe? De ver você praticando a palavra e cumprindo o seu ID. Fico muito feliz. E eu amo, assim, meu coração arde pelas nações. Eu amo. E quando Deus usou o pastor, meu primeiro pastor Maurício, ele falou: Deus tem um grande chamado na sua vida de missionário. Ele vai te levar em vários lugares que você nem imagina. E eu creio nessa promessa, sabe? Sim. Falo: Deus, eis-me aqui. E o Senhor me trouxe do Rio de Janeiro para cá, para Minas. Né? Já foi o começo. Sim. Né? E eu conheci meu esposo lá. E minha sogra falou: vamos para Minas, minha família toda, vamos para Minas. E aí eu vim para cá, tem 20 anos que eu estou morando aqui, mas assim que eu vim para cá, foi assim, não foi fácil, né? Não foi fácil. A minha sogra deu a casa dela para a gente construir em cima, meu esposo não tinha, estava desempregado, estava buscando um serviço. E assim, Deus foi trabalhando sobre a nossa vida de uma tal maneira que as portas se abriram para Ele. E nós começamos a construir. Nós entramos na casa, que a gente construiu por cima da casa da minha sogra. Eu lembro como se fosse hoje. A casa tinha um piso grosso, não tinha reboco nas paredes. Eu não tinha quase nada. Porque eu vim aqui para Minas e fui fazer uma nova vida. Eu deixei toda a minha parentela, toda a minha família e segui
para cá como esposo, né, com a minha sogra. E foi um desafio, né? Não foi fácil viver longe de família, da minha mãe. Não foi fácil, eu chorava, tinha dias que eu chorava, sentindo falta da minha mãe. E meu esposo ficava com muita dor de mim. Mas o Senhor foi trabalhando sobre a minha vida, trazendo a calmaria. E a gente enfrentou muitos desafios, porque ele estava desempregado e ele foi buscando, né, para Deus abrir as portas. E a nossa casa ela precisava de acabamento, como eu falei. O piso era grosso, eu não tinha móveis. Eu tinha vergonha até de levar as pessoas na minha casa, porque não tinha conforto bom, né? Os móveis que eu tinha eram bem usados. Eu ganhei um sofá de uma amiga minha, a minha sogra me ajudava muito, ela me deu uma geladeira, usava um fogão. Eu lembro como se fosse hoje que meu armário de cozinha, não tinha armário de cozinha, era um rack, assim, e ali eu colocava a minha dispensa, sabe? E eu fui buscando Deus abre as portas, Senhor, abre as portas para meu esposo, Deus abriu uma porta para ele. E aí Deus falou comigo assim, que ia nos honrar, sabe? Eu falei, amém, Senhor. Você estava aguardando o tempo. Aguardando o tempo do Senhor. E a gente veio pra cá, né? Eu casei com ele, eu já tinha 2 moças, né? A minha primeira menina, Milene, e a segunda, Rafa, né? E aí, as meninas tudo pequenininhas, eu falei, Jesus, abre as portas, Deus abriu as portas pra ele. E eu pedi a Deus, falei, Deus, eu creio que o Senhor é Deus da providência, o Senhor vai me dar com providência aqui na minha casa, o Senhor sabe de tudo que eu estou precisando aqui. Mas com o passar do tempo, fui buscando a Deus, orando, Deus falando que ia abrir as portas. Aí, Deus fez algo tão lindo, que aonde eu estava indo, Deus falou comigo assim, olha, Michele, eu vou te dar uma outra filha. E eu falei assim, Senhor, eu não quero uma outra filha, porque eu estou já nessa dificuldade aqui, como que eu vou ter uma outra filha? Eu tenho vergonha de trazer até as pessoas na minha casa, imagine como outra criança recebendo visita aqui em casa. E aonde eu ia falar, eu falei, não, Deus, eu não quero. Aí um belo dia minha colega me chamou para ir na tarde dar a bênção na igreja lá perto de casa, e eu fui. E aí chegando lá, a dirigente do trabalho falou assim, você aí, eu não te conheço, mas Deus me fala que eu vejo uma criança nos seus braços e um manto rosa. Quando ela falou isso, eu falei, minha irmã, não fala isso não. Porque aonde eu estou indo, Deus está me prometendo outro filho e eu não quero, eu não tenho condições, irmã, não fala isso não. Eu cortei ela assim na hora, sabe? Mas depois eu pedi ela perdão, que aí ela foi me acalmando. Ela falou, ô irmã, se Deus está falando, você tem que obedecer. Deus, ele sabe o que é melhor para você. Eu falei, não, irmã, mas eu não tenho condições. Aí ela falou, Deus vai providenciar tudo. Aí ela tentou até me acalmar, falando assim, quem sabe, irmã, esse momento aí, esse é o ministério que o Senhor vai levantar nas terras, né? Talvez não é criança. Eu falei, não é criança. É criança sim. Eu sei que é criança porque Deus tem falado comigo. E a minha menina, a Rafa, minha segunda menina, eu já tinha 16 anos com ela. E a minha outra, mais velha, 19. 16 anos tomando medicamento. Aí eu falei, eu não vou parar não. Senhor, eu não posso. Mas aí por fim eu falei, não, eu vou obedecer. Que é melhor obedecer do que sacrificar. Sim. E eu falei, e eu ainda fiz prova com Deus. Falei, olha Deus, se o Senhor quer mesmo me dar um filho, eu vou parar de tomar esse medicamento. E o Senhor vai fazer algo, né? Porque é o Senhor que quer me dar. Eu fiz um desafio com isso. Se for o Senhor mesmo, o Senhor vai me dar. E eu parei de tomar o medicamento. Um mês que eu parei, ele me dá vida. Quando Deus promete, sim. Ele chega no tempo certo, né? Nossa. E eu fiquei impactada porque, assim, 16 anos tomando medicamento, né? Um mês que eu parei, era os hormônios, né? Baixei. E quando eu falei lá em casa para as minhas meninas, para o meu esposo, ninguém acreditou. Eu falei, gente, eu estou errada. Não tá, não, você tá bonito. Aí meu esposo foi na farmácia, pegou um teste, falou, faz aí, tira sua dúvida. Aí fez. Eu falei, não falei para você, eu estou grávida. E aí eu comecei já a preocupar, né? Com aquela situação que eu vivia, né?
comecei a chorar. Um dia eu estava passando roupa, eu falei, Jesus, o que será agora da minha vida? Eu te obedeci, Senhor. Mas é agora, Senhor, o que vai ser, Senhor? Com criança, eu não tenho um plano de saúde, meu Deus. É interessante você compartilhar isso, porque a gente ouve a promessa de Deus, a gente sabe que está no caminho certo, mas ainda a nossa alma, ela fica questionando muita coisa que a gente fica vendo natural. Ai, tá faltando isso, tem aquilo, eu tenho esse desejo. Ai, como que vai ser? Como é que pode? A gente fica muito preocupado com o nosso futuro, né? E sabendo que o futuro pertence a Deus, né? Sim. É Ele que sabe. Aprender a descansar, é ter boa postura. Né? Se você está no tempo de Deus, só o Senhor pode dar e tirar a vida. Né? Nós temos que entender. E a gente às vezes não entende o processo, né? Às vezes a gente quer questionar com Deus, mas olha o que eu estou passando. Eu estava questionando com Deus, eu estou precisando de uma providência na minha casa, na minha vida, o Senhor quer me dar mais um filho, eu vou voltar tudo de novo, né? E eu comecei a questionar Deus, eu vou voltar tudo de novo. Mas eu ouvi a voz de Deus falando comigo, obedeça. É melhor obedecer do que sacrificar. Nossa! E aí eu falei, não, eu vou te obedecer. É assim que eu parei de tomar medicamento, engravidei, fiz exame e comecei a me preocupar. Continuando com a preocupação, ai meu Deus, e agora vai ser? Mas eu peguei aquela palavra, né, de 1 Pedro 5, né, no versículo 7, que fala, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sim. E aí eu falei assim, Deus, está nas suas mãos, eu não vou mais questionar, não vou mais reclamar, estou lançando para o Senhor. E aí eu falei para meus esposos, olha lá no seu serviço, se tem direito, né, a você ter um plano de saúde, para mim começar a dar entrada, né, lá no pré-natal. E ele olhou e a empresa liberou para ele os cartãozinhos e comecei a fazer o meu pré-natal. A doutora Eliane, e ela que me ligou, mas a Eliane, tá? E comecei a fazer um plano de Natal. Deus foi abrindo as portas de uma tal maneira que eu falei assim, Jesus, está chegando o dia da Ana nascer. Já estava chegando o ano da Ana nascer. E Deus foi abrindo as portas. Quando a gente menos esperava, uma causa que estava na justiça da minha sogra, de muitos anos que ela tinha lutado por essa causa. E minha sogra hoje ela não está presente conosco, né? Ela não é mais viva. E assim, Deus ele tirou essa causa lá da gaveta, trouxe à mesa, sabe? Através da intercessão, da oração que eu fui clamando também o Senhor. E essa causa veio para a mesa, né? E o juiz ali decretou vitória. E essa vitória, ela veio até nós. A carta chegou até na nossa casa e o meu esposo ficou maravilhado. Falou, olha, a causa da minha mãe foi ganha. Todos nós irmãos vamos ter um dinheiro para receber. E não vai precisar nem da gente ir lá no Rio. Só aqui mesmo eles já vão liberar para nós. Só estão pedindo, só estamos pedindo só a compra em carro. Eu falei, quê? Eu fiquei maravilhada. Eu falei, só Deus que faz isso. E foi assim, um mover tão lindo, que foi tudo antes da minha menina nascer. Aí esse dinheiro veio, nos abençoou, deu para mim reformar a minha casa. Nós reformamos, colocamos piso, deu para mim mobiliar a casa com móveis novos, porque eu não tinha móvel nenhum. Mobiliamos a casa. O dinheiro assim, foi tão abençoado que deu para a gente ainda comprar um veículo para a gente estar andando aqui, coisa que a gente não tinha. Sabe? Foi tremendo, tremendo. E assim, Deus me surpreendeu. Antes da minha menina nascer, da Ana nascer, a casa já estava toda mobiliada, pintada, a gente pintou a casa, colocamos gesso no teto e ainda veio o veículo para a gente poder passear com a nossa família. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com atos litúrgicos, né? Estamos orando, estamos na igreja, ofertando e não estamos fazendo a vontade de Deus. E a palavra de Deus diz que o Senhor agrada mais das nossas ações com Ele em obediência, em determinar, Senhor, o Senhor quer que eu faça isso agora, eu vou fazer. O Senhor agrada mais das nossas ações do que das nossas liturgias. Não é incrível, né? E a partir do momento que você decidiu obedecer, agradou o coração do Senhor. Ele tinha um propósito de trazer a Ana aqui nessa terra e ele queria usar o seu ventre. Você foi escolhida
E tinha assim, Senhor, que alegria que o Senhor está fazendo, o Senhor me escolheu para trazer a Ana, vocês são um instrumento de Deus e Ele vai cuidar. Verdade. E quando ela nasceu, aí você viu algum chamado na vida da Ana? Sim, você vê, é uma criança diferente? Nossa, menina, a Ana, ela é abençoada. Ela veio assim para nos abençoar. Eu falei assim, Deus, se eu soubesse que eu mesmo, às vezes a gente mesmo está impedindo a nossa própria bênção. Você trouxe a fotinha dela? Trouxe a fotinha da Ana. Hoje a Ana prega nas redes sociais. Sério? Eu ensino ela a palavra de Deus. Tem muitos vídeos dela, tem TikTok lá que nós fizemos. Ela tem o Instagram dela. Gente, ela fala do amor do Senhor. Eu estou aqui com a Ana, aqui a fotinha, gente, a gente vê assim, cada uns vídeos uma paz, não dá para o pessoal ver, mas com a mãozinha no coração, tá falando para a mãozinha para cima, orando ao Senhor. Que linda, gente. Aqui ela fez 3 aninhos, né? Foi 3 anos que ela completou e ela nasceu assim, a Ana foi tão presente de Deus para mim que eu faço aniversário 19 de julho e a Ana veio dia 13 de julho. E assim, antes da Ana nascer, foi Deus preparou tudo. A casa estava toda prontinha. E todos que me conhecem viram o que Deus fez, né? As minhas amigas que iam lá em casa viam mesmo o que eu passava, sabe? Então elas viram, elas ficaram até maravilhadas. Eu falei, olha, quando a gente decide obedecer, eu bati o pé com o Senhor. Eu mesmo estava impedindo que a bênção chegar até ali. Quando eu falei, decidi de obedecer, a obediência, ela é uma forma de amor, né? E quando você obedece, você está amando a Deus. E a palavra fala, né, em João 14. E principalmente quando é uma obediência que a gente não quer fazer, que foi o seu caso, pelo dom da sua carne. Da minha carne. E pensando assim, meu Deus, como que vai ser? Sabe? Não sabendo eu que Deus já estava providenciando tudo, estava tudo no controle dele, tudo na direção dele, era só eu deixar ele fazer. Às vezes a gente tem que deixar Deus trabalhar da forma que Ele quer. E Ele fala conosco. Filho, eu quero isso de você. Quando a gente verdadeiramente obedece o que Deus requer de nós. E todos nós sabemos o que Deus requer de nós. Posicionamento, obediência a Ele. Que Ele é o Pai que cuida de nós, né? E assim, você obedecer a Deus é uma forma de você amar. A palavra fala em João 14, né, que João 14, versículo 15, se me amares e obedecer meus mandamentos e guardar, né? Isso. Então a gente tem que obedecer ao Senhor, Ele é o nosso Pai, Ele cuida de nós, né? E eu falei assim, Deus, eu mesmo estava impedindo minha bênção, mas quando eu decidi obedecer, as portas se abriram. Foi maravilhoso e a Ana foi bênção de Deus na nossa vida, foi um presente que Deus me deu. Hoje eu vejo diferencial na vida dela. Hoje eu ensino, eu todo dia de manhã eu oro com ela, eu leio a palavra. Aí tem muitos vídeos da Ana no Instagram dela, casinho da palavra. Tem uns também no TikTok para divulgar a palavra do Senhor, que vidas venham ser alcançadas. Já teve pessoas lá em casa me perguntando assim, nossa, como é que você faz com a sua menina? Ela fala tão bem. Eu falei, filha, é Deus mesmo. Porque a palavra fala que a gente tem que ensinar o filho no caminho que deve andar para que mais tarde não se desvie. Sim. E esse é o meu propósito, de ensinar ela no caminho, de falar com ela que foi Deus, né, que me deu ela, que deu para a gente cuidar, porque nada nós temos aqui, né, tudo é do Senhor, sim, é dele, né, Ele só empresta para nós para depois a gente prestar conta para Ele lá no grande dia, né? E assim Deus fez, sabe? E aos 3 anos de idade que a Ana fez, mês passado, assim, foi ano passado, em 2022. A Ana fez 3 anos de idade. Nós comemoramos, fizemos uma festa muito linda, muito linda. E em agosto, no dia 4 de agosto, ela sofreu um acidente lá em casa, sabe? Tem uma escada que sobe o terraço. E ali ela foi atrás do pai dela, que estava lá em cima, o pai dela não viu. Ela escorregou na escada. E na minha escada não tinha corrimão, hoje tem. Ela bateu, ela caiu lá embaixo, e a escada mais ou menos 2 metros. E assim, a gente assustou muito. Meu esposo correu, levou ela para o hospital com a minha menina. Eu não estava em casa, eu estava trabalhando. E minha menina me ligou e falou, mãe, a senhora tem que ver, a Ana sofreu um acidente, ela caiu da escada. E eu falei, Jesus, tem misericórdia, Senhor, a única promessa do Senhor me deu ela.
eu já fui pensando assim, meu Deus, será que ela quebrou uma parte do corpo? Será que ela tá roxinha? Quando eu cheguei no hospital, que eu vi a Ana, não tinha nada no corpo dela, nada, sabe? Mas eu vi ela assim, tadinha, toda... Eu falava, Ana, mamãe tá aqui, mamãe chegou. Ela não respondia, ela estava paralisada, só mexia o olho para lá e para cá. E eu falando com ela, ela não ouvia, ela não olhava para mim, ela estava toda estranha, eu olhando no corpo dela para ver se tinha algum roxo, não tinha. Eu falei, Jesus, foi interno então. E a médica chegou e falou comigo, ô irmão, veio falar com você, sua menina caiu, ela bateu com a cabeça, ela deu um sangramento no cérebro dela. Nós vamos ter que deixar ela aqui em observação para ver como que ela vai ficar. E aqui a gente não tem muito recurso, que foi aqui no hospital do Brasil, a gente não tem muito recurso, mas nós estamos querendo transferir ela para Ipatinga. E aí eu já fiquei assim, desesperada, chorando. Liguei para minha família, contei para minha família e pedi a amigas minhas de oração para que orasse pela Ana, para que Deus entrasse com suas boas mãos e orasse. E a médica tinha falado que era perigoso ela até operar, né? Devido ao sangramento que estava. E começamos a orar. E eu vinha para casa, minhas meninas, meu esposo me tiravam para descansar. Eu não conseguia descansar. Eu queria estar com ela 24 horas para estar perto dela. E ali eu estava perto, eu não conseguia comer, eu só pedia a Deus, Deus tem misericórdia da vida da Ana. O Senhor que me deu, Senhor. E eu fui orando, e eu falei, olha Deus, eu creio que o nome do Senhor vai ser glorificado na vida da Ana. Porque eu não pedi o Senhor. O Senhor que me deu a Ana é sua, Pai. Se o Senhor quiser levar, amém. Mas eu creio que o Senhor me deu uma filha perfeita e o Senhor vai completar essa palavra na vida da Ana. O nome do Senhor vai ser glorificado. Continuando buscando a Deus, pedindo. E assim, glória a Deus, sabe? Muitas irmãs me ajudaram em oração, minha família também me ajudou. E ela foi transferida para Ipatinga, no Maço Cunha. Ficamos uns 2 dias no Maço Cunha. Ficamos 2 dias na UTI com ele. Sabe, meu coração doía tanto porque a Ana é tão branquinha e eles não estavam achando mais a veia nela. O corpo dela já estava todo picado, de tanto furar, sabe? No pé, na mão, e ela estava toda roxa, né? E aquilo já estava trazendo agonia para mim. Eu falei, Deus, tem misericórdia. E ela já não estava aguentando mais ficar lá. Falou, mamãe, eu quero ir embora. Mamãe, ela não queria comer também. Mamãe, eu tô com saudade da comida de casa. Eu não vou comer essa comidinha de mamãe. A enfermeira chegava com a comida, ela não queria comer. Eu falei, Ana, você tem que comer para melhorar. Aí ela não queria comer. E o médico falou comigo, olha, nós vamos fazer o exame médico. Nós vamos ver se o sangramento ele estancou ou se ela vai precisar, né, de fazer cirurgia. E assim levaram ela para fazer os exames. E aí ele voltou e falou comigo, olha, mãe, não vai precisar, o sangramento sumiu da cabeça dela. E foi Deus, foi Deus que fez esse milagre na vida dela. De novo, mais um milagre Deus fez nas nossas vidas. E eu fiquei assim maravilhada. Eu falei, obrigada, Jesus, porque eu sabia que o nome do Senhor ia ser glorificado mais uma vez, sabe? Porque você vê uma filha de 3 anos, né? Passar por uma cirurgia no cérebro, na cabeça, né? Não é fácil, né? E assim, eu louvo a Deus pela vida de todas essas irmãs que me ajudaram em oração, pelos familiares, no momento que eu mais precisei, sabe? Me ajudaram muito em oração. Quando você veio uma Ana, você teve a presença da sua mãe, como é que foi? A minha mãe, eu não tive a presença dela, mas eu me lembrei muito dela. Eu falei, se minha mãe tivesse vindo aqui, ela estaria me ajudando muito. A minha mãe, ela foi também, né, criada no Evangelho. E na minha adolescência, minha mãe, ela teve uma separação, né, com meu pai. Separou do meu pai, eles, cada um foi viver a sua vida. E Deus, ele tinha um chamado muito grande na vida da minha mãe. E eu sempre chamava minha mãe, vamos para a igreja, vamos buscar Jesus. Só que a minha mãe, ela tinha algo que impedia ela de ir na igreja, que ela acabou se desfiando.
e usando, pegando um vício de cigarro, fumava muito cigarro, aquele vício de cigarro. E isso que impedia ela de posicionar na presença do Senhor. Porque o inimigo, em todo momento, ele falava, né, na cabeça dela, ai, você, né, você está fumando, você está errado. Ela queria se posicionar, mas não conseguia, por causa do vício do cigarro. E eu falei, mãe, a senhora precisa ficar com isso. Mas ela não conseguia, e um dia, né, um belo dia, ela teve uma enfermidade muito grave. Os médicos foram fazer exame e aí constatou que ela estava com um câncer na garganta. Deu um nódulo na garganta. Eu falei, mãe, a senhora tem que largar agora esse cigarro. E o médico falou com ela, olha, dona Elizabeth, a senhora precisa largar esse cigarro, porque é através desse cigarro que vem esse câncer. Se a senhora continuar fumando, a senhora vai morrer mais rápido. Só que o vício é uma coisa terrível, né? A pessoa tem e não consegue. É só Deus que tem o poder de libertar e a pessoa mesmo se posicionar, lutar contra a carne, falar, não sei. E ela sabendo, né, do diagnóstico dela, câncer, ela continuava ainda fumando escondido de mim, do meu irmão. Meu irmão falava, olha, ela está fumando com cheiro. Eu, Jesus, liberta minha mãe desse cigarro. E assim foi um processo que eu passei pela minha mãe, um vale, foi um vale muito bonito. Eu nunca vi um câncer demorar tanto tempo como foi para minha mãe. Sabe, eu não tive assim, ela aqui comigo, porque ela foi para o Rio de Janeiro, ela ficou um tempo na minha casa, mas quando ela descobriu dessa enfermidade dela, ela resolveu ir para o Rio de Janeiro e ser tratada lá. E lá meu irmão ficou cuidando dela. Mas eu fiquei sabendo de tudo, que meu irmão me mandava todos os relatórios, tudo que estava acontecendo. E meu irmão falou, minha mãe continua fumando, Michele, vamos orar para a mãe. Eu falei, não vou orar para minha mãe tem que ser liberta desse vício. E com o passar do tempo, ela foi fazendo a quimioterapia, radioterapia, e ela ficou assim, num estado tão triste, tão doloroso, que eu pedi a Deus para curar minha mãe. Eu falei, Jesus, cura minha mãe desse câncer, assim, cura ela. E quanto mais eu pedi a Deus para curar, Deus não curava. Minha mãe estava no processo. Deus não curava minha mãe. E eu falei, Deus, eu creio que o Senhor te ressuscitou morto, Senhor, né? O Senhor pode fazer na vida da minha mãe. E quando ela continuava fumando, ela foi fazendo tratamento. E o que aconteceu? Os médicos acabou colocando uma aqui na garganta dela, que para ela estar respirando melhor. E colocou sonda, porque ela não estava mais conseguindo alimentar, o câncer cada dia mais crescia, né? E quando ela colocou a sonda, Câncer de pulmão? É da garganta. E quando ela colocou a sonda, aí ficou difícil. Aí ela não tinha como. Então foi o processo que Deus vai trabalhando com ela. Sim. E eu orando, pedindo a Deus, Deus cura minha mãe. Senhor, o que o Senhor quer fazer com minha mãe? Senhor, eu fui pedindo a Deus, não é para o Senhor curar, então salva minha mãe. Quando eu vi minha mãe estava com 39 quilos, muito magra. Todo mundo que olhava para minha mãe sentia dor dela, sabe? E eu falei, Deus, eu não quero que as pessoas olhem para minha mãe e sentir dor, Senhor. É muito triste, é muito doloroso. Até mesmo ela ficava constrangida, ficava triste. E ela estava fraca, não conseguia alimentar, ela alimentava só por sonda e através de leite, sabe? E foi emagrecendo dia após dia. E eu fui orando, pedindo a Deus, então, salve minha mãe, que ela venha encontrar com o Senhor. Deus, eu preciso que o Senhor me dê a certeza da salvação da minha mãe. E Deus foi falando comigo, filha, olha, sua mãe precisa consertar isso. Pede ela para pedir perdão. Eu falei, é mesmo, Deus? Aí quando ela separou do pai, né, Deus me pôs a memória para fazer a pedir perdão. Porque a separação foi causada pelo menino e ela deu legalidade para ele, né, escolher o seu casamento. E o que Deus queria da minha mãe era a instituição do casamento dela, para que os dois voltassem para o posicionamento. E aí eu falei, mãe, pede perdão para minha mãe,
pediu perdão. Meu pai também foi lá e ele ficou muito amor, perdão. E aí o Senhor foi trazendo muitas coisas. Deus foi falando comigo, filha, ela precisa pedir perdão. Outra questão que ela cometeu. O Senhor foi te direcionando para a salvação dela. Para a salvação dela. Porque tem pecados que tem que ser confessados. Tem pecado que tem que ser falado para que Deus venha liberar ela. Então, as bênçãos do Senhor venham ser alcançadas. Né? E Deus foi me revelando, filha, ela pecou nisso. Eu falei, Deus, profundo. E eu não estava no momento perto dela. Eu liguei para o meu irmão e falei assim: olha, Gê, pede a Amanda pedir perdão a Deus sobre esse pecado. Meu irmão nem sabia qual era o pecado, mas eu sabia, porque o Senhor tinha me revelado e ela falou, né, o que ela tinha cometido foi aquilo, foi lá. E aí meu irmão falou, Michele, minha mãe fez isso. Eu falei, fez. Deus me revelou, trouxe minha memória, pede ela pedir perdão. E assim, ele orou com ela, fez ela pedir perdão, ela pediu perdão. E ela, assim, ela estava no tempo que ela também não estava aguentando mais, ela estava bebendo só uma barra de medicamento, só dormir. Porque diz ela que era uma dor tão grande que parecia como um espinho na garganta. E a gente vê assim também que eram as consequências do pecado, né? Do preço do pecado. Porque Deus, Ele quer que a pessoa venha, né? Pelo amor. Deus quer, está chamando. Deus tinha chamado muito da minha mãe, mas ela não queria. Ela ia, mas não firmava, não posicionava. Então, assim, eu creio que também nós temos a diferença, Michele, nesses dois pontos que você falou. Quando você se posicionou, as bênçãos veio sobre a sua casa. E se ela tivesse, o Senhor nos dá livre-arbítrio, o ser humano, Ele criou todos. E Ele dá livre-arbítrio. Nós podemos fazer um paralelo nesse testemunho seu, onde você se posicionou contra a sua vontade e sua casa foi abençoada. Né? E ela, infelizmente, não se posicionou e teve algumas consequências, porque o pecado traz consequências sobre nós, né? Que Deus chama, né? Deus chama todos. E o amor de Deus é tão grande. Ele, pelas suas orações, Ele resolveu ser bondoso com sua mãe e te direcionou você nesse caminho de salvação. Que tremendo encontro. Amor, eu passei no vale. Eu tenho muita amiga de oração de noite. E assim, nesse vale que eu passei com a minha mãe, eu não encontrei nenhuma amiga para orar assim, vou orar junto com você, vou pagar preço com você. Sim. Mas Deus tinha falado comigo, filha, nesse vale eu quero que você passe comigo. E eu passei com o Senhor. E era altas madrugadas, 3 horas da madrugada, eu dobrava o joelho e clamava pela vida da minha mãe, sabe? E eu vi que quanto mais eu pedia para Deus curar, Deus não curava, porque não era o propósito de Deus. E aí quando eu pedia a Deus, então salva minha mãe. Deus começava a trabalhar, falei, não, ainda não é hora de eu salvar ela. É hora de eu mostrar o que eu tenho para revelar para você. O que ela precisa reconciliar com o mundo para que eu venha fazer a salvação na vida dela. Sim. E assim Deus foi me revelando. Eu fui falando com o meu irmão, pede minha mãe para pedir perdão. E minha mãe pediu. Meu irmão ficou assim, admirado. Falei, nossa, Michele, você aí em Minas Gerais. Deus, eu falei, Deus é Deus, que revelou tudo guardado escondido. E assim, eu falei, Deus, me dá certeza da salvação da minha mãe. Porque a minha mãe foi chamada. E eu estava orando, pedindo a Deus a certeza da salvação dela. Um belo dia, minha tia falou assim, Michele, vem para o Rio de Janeiro. Nós vamos pagar a sua passagem. Porque sua mãe, eu acho que ela não vai aguentar mais não. Sua mãe não está conseguindo levantar. E aí eu fui. Assim que eu cheguei lá, eu fui minha mãe na cama, sabe? Todo sonolento. Mas quando ela me viu, ela abriu o olho. E ela ficou toda feliz. E ela ficou feliz, ela falou, filha. E ela, na verdade, ela não falava mais, porque o câncer tomou a garganta dela toda. Então ela só escrevia. A gente, ela só escrevia. Falou, filho, que bom que você chegou. Ela pegou um caderno e começou a escrever. Que bom que você chegou, eu estava pedindo a Deus para você vir. Porque essa noite eu tive um sonho. Deus me mostrava que vinha 2 anjos, passavam no portão e falavam, nós viemos te buscar, a sua hora já chegou. E entregava uma rosa para mim, me levava e eu passava no portão sorrindo com eles. Amanda, naquele momento que eu li aquilo que ela escreveu, eu chorei demais. Eu chorei porque eu estava 3 horas da manhã buscando pensar sobre a minha vida. Era tudo que eu queria. Eu falei, mãe, ela ouvia, só não falava. Eu falei, mãe,
Era tudo que eu queria, era tudo que eu estava pedindo a Deus, a confirmação da sua salvação. Ô mãe, eu vim aqui só para orar para a senhora. Agora eu vou entregar a senhora nas mãos do Senhor. Porque ninguém quer perder uma mãe. Ninguém quer perder. Eu estava pedindo a Deus para curar, estava pedindo a Deus para fazer algo. Deus não fazia, porque o trabalhar é dele, não é nosso. E ele sabe como trabalhar. E eu falei assim, mãe, eu tenho essa carta até hoje guardada dentro da minha carteirinha, sabe? Eu falei, mãe, era tudo que eu queria Deus, uma confirmação. Eu vou fazer uma ação de renúncia aqui, eu vou renunciar com o Senhor. E que Deus te abençoe, né? E eu fiz aquela oração. Com o coração doendo, estendi as mãos e falei, Pai, eu te entrego o espírito e a alma da minha mãe. Eu louvo o Senhor porque o Senhor me deu essa grande confirmação, Senhor. Toma ela em tuas mãos. E ali, meu irmão não estava. Quando meu irmão chegou, eu contei para ele. E ele que passava sempre cuidando dela. Eu falei, Giovana, olha isso aqui que a mãe escreveu. E ele começou a chorar. Eu falei, Giovana, Deus vai levar a mãe. Eu vim aqui só por isso. Porque eu estava buscando da parte do Senhor e Deus confirmou. Se prepara que Deus vai levar a mãe. E eu não pude ficar muito tempo lá com a minha mãe, porque eu tinha as crianças, né? E precisava de mim. Então, quando deu uma semana que eu vim embora, minha mãe faleceu. Ele ligou para mim e falou, Michele, a mãe faleceu. Eu falei, amém. Ela descansou com o Senhor. Você tinha voltado? Eu tinha voltado para cá, para Minas, para cuidar da minha menina, porque eu queria muito estar, né, com a minha mãe o tempo todo, mas eu estava dividida, eu não podia, porque eu tinha Mas a sua missão, né, era se colocar na brecha. Né? O Senhor, Ele procura pessoas que vão estar na brecha por outras. E você tem essa missão, você teve essa missão e foi um testemunho tremendo. É verdade. Não tem coisas assim, não tem coisa maravilhosa de você ter confirmação da salvação. Sim, com certeza. E assim, eu creio que um dia eu vou ver ela na vida. Vai sim, com certeza. Sinto muita saudade da minha mãe, sabe? Muita saudade. Ela era uma mulher muito teimosa. A gente falava com ela, não obedecia. Muita saudade da minha mãe, mas sim, foi esse processo que aconteceu com ela. Que você entendeu, olha só, você, né, filha da sua mãe, teve essa missão na vida dela, assim, que não tem dinheiro que pague. E a Ana vai ter uma missão sobre a sua vida, sobre a sua família também, enorme, eu creio. Você vai colher muita coisa, muitas bênçãos dos seus filhos, porque você tem sido uma filha muito abençoada, temente, obediente, né, à vontade de Deus, tá? Michele, eu fico muito feliz mesmo. Como eu me emocionei, eu creio que quem vai ouvir esse testemunho vai ficar muito impactada, a sua intimidade, né? Como Deus trabalha, né? É lindo, muito lindo mesmo, muito tocante. E eu quero te agradecer uma lembrancinha aqui da mesa com a Mar. Que lindo! Muito obrigada. Para você sempre lembrar de nós. Eu creio que nós estamos construindo uma amizade muito grande, Michele, com você. Você tem um coração lindo, Deus te abençoe. Amém. Tá? Você vai ser minha ajudadora aqui para interceder por esse trabalho pela mesa com a Mar. Amém. É um prazer muito grande estar aqui. Eu senti a presença de Deus desde o começo que eu entrei aqui. Que A presença de Deus é real. Que Deus possa continuar abençoando esse projeto, né, da mesa forte do amado. A gente sente Deus aqui. Amém. Que vidas venham sentir também, venham ser alcançadas. Tem tantos testemunhos, como eu vi o seu também. Amém. Ontem, quando você me mandou aquele testemunho lindo, maravilhoso. Amém. E eu quero ver seus livros também, tá? Michele, você vai ler. Deus abençoe, tá? Queridos, nós estamos finalizando mais esse testemunho. Olha, eu estou em lágrimas, como está sendo difícil aqui. Como foi difícil ouvir, como que eu fui edificada, quebrantada nesse dia. E que você possa crer, que você possa entender o que o Senhor está pedindo de você aí que está me ouvindo. Eu creio que vai ter pessoas que vão estar lutando contra a sua vontade, mas é melhor você obedecer do que sacrificar. E você vai testemunhar da sua obediência e que o Senhor virou o seu cativeiro, virou a sua situação. Então, queridos, compartilhe esse testemunho
Dá um like aí para nós se você gostou e que você possa estar conosco no próximo podcast, tá? Nós temos muitas novidades pela frente. Um grande abraço!